E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade, hoje nós vamos falar dos números primos. Quem são esses números primos? Para que eles servem, né? Bom, ele está totalmente relacionado com a questão de múltiplos e divisores que a gente viu na aula passada. E os critérios de divisibilidade vão entrar aqui para estar auxiliando a gente, beleza? Então vamos lá. Vocês sabem que existem números que possuem vários divisores, por exemplo, o 12. O 12 é um número que dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, porque ele é par, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, por 6 e pelo próprio 12. Ou seja, ele tem 6 divisores. Há números que possuem muito mais que 6 divisores. Há números que possuem apenas 3 divisores. E tem números, por exemplo, que nem o 5, que só vai dar para dividir por 1 e pelo próprio 5, não é verdade? Então, esses números que dá para dividir por 1 e por n mesmo, que possuem somente 2 divisores, são chamados números primos. Então, isso aqui é um número primo. É aquele número que só tem 2 divisores, ou seja, só dá para dividir por 1 e por n mesmo. Lá na época da Grécia Antiga, eles já conheciam essas características dos números. Tanto que o matemático grego Eratóstenes, ele foi diretor da Biblioteca de Alexandria, tá? E foi o responsável por calcular o raio da Terra com uma precisão absurda. Bom, mas não vem ao caso agora isso. O Eratóstenes, pessoal, ele criou uma regra para descobrir quem são os números primos. Essa regra ficou conhecida como crivo de Eratóstenes. Crivo é um sinônimo para regra. Bom, vamos aprender a usar o crivo de Eratóstenes? Vamos descobrir do 1 até o 50 quem são os números primos? É bem simples, pessoal, usar o crivo. A primeira coisa que o Eratóstenes fala para você, para funcionar, tem que escrever os números de 1 até 10, ou seja, de 10 em 10, que nem eu fiz aqui nessa tabelinha minha aqui, ó. Beleza? Então ele fala assim, ó, o 1 só tem ele mesmo de divisor, não é? Então você já pode tirar ele da tabela. Aí qual foi o número que veio depois do 1? Foi o 2, então você circula ele. Beleza? Aí ele fala assim para você, vamos tirar agora dessa tabela todos os números que são múltiplos de 2. Ou seja, eu vou tirar todos os números que são pares, né? Ó. Então, ó, eu vou cortando essa galera toda aqui. Ó. Olha que legal. 14, 24, 34, 44, 16, 26, 36, 46, 18, 28, 38, 48... 20, 30, 40 e 50. Agora você vai lá e pergunta de novo. Qual é o número que sobrou depois do 2? Foi o 3? Circulo o 3 aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar da tabela todos os múltiplos de 3 agora. Vamos lá? Usar a tabuada, ó. 3, 6 já foi, sobrou 9. O 12 já foi. 15, 18, 21, 24 já foi. 27, 30 já foi. 33, agora seria 36, 39, 42 já foi, né? 45, 48 já foi. E o próximo seria o 51 que não está aqui na tabela, beleza? Qual foi o número que sobrou agora, pessoal? Foi o 5. Então eu vou circular ele de novo, ó. Agora o que eu faço? Eu tiro da tabela todos os múltiplos de 5. Isso é fácil. Múltiplo de 5 é aquele que termina em 0. Já foi todo mundo que estava, ó. E aqueles que terminam em 5. Então sobrou o 25 e o 35 para eu tirar da tabela. Não tem mais nenhum múltiplo de 5 aqui. Vou para o próximo número que sobrou sem estar arriscado. Foi o 7. Então eu circulo ele. E o que eu faço agora? Eu tiro da tabela todos os múltiplos de 7. A tabuada. Vamos lá. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Só sobrou 49 aqui, ó, pessoal. Então eu tiro ele da tabela. Qual foi o próximo número que sobrou aqui, ó? Foi o 11. Será que tem algum múltiplo de 11 aqui, ó? Seria 11, 20. Circula o 11, né, que eu esqueci. 22, 33, 44. Então, pessoal, você percebe, ó, que os números que sobraram aqui na tabela agora foi o 13, o 17,
o 19, o 23, quem mais? O 29, 31, 37, 41, opa, quem mais? O 43 e o 47. Então esses caras que sobraram são os números primos que estão de 1 até o 50, certo? Infelizmente, isso aqui vocês vão ter que saber decor. Monta uma tabelinha aí com esses números, tá? Que a gente vai usar bastante eles. Bom, enfim, pessoal. O que vai acontecer agora? Aqueles números que eu tirei da tabela, eles não são números primos. Eles vão ser chamados de números compostos. Por que eles são chamados de número composto? Porque uma característica desses números é que eles sempre vão poder ser escritos como uma multiplicação de números primos. Olha lá o 46. O 46 eu posso enxergar ele como 2 vezes 23. O 60 como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 75, 3 vezes 5 vezes 5. 39, 3 vezes 13. E assim por diante. Todos os números compostos podem ser escritos como uma multiplicação de números primos. Aí, daqui a pouco eu vou ensinar vocês a como fazer essa decomposição, certo? Bom, agora dois exercícios aqui para a gente praticar. Ó. Então, eu tenho alguns divisores aqui, ó, divisores do 100, do 101, do 102 e do 103. Todos esses números que estão aqui são aqueles que dá para dividir o 100, que dá para dividir o 101, o 102 e o 103. A pergunta é, 100, 101, 102 e 103, quais são os números primos? Ué, número primo não é aquele que só tem dois divisores, 1 e ele mesmo? Então, olhando aqui, quais são os números que só tem dois divisores? Ó, é olhar quem tem dois números aqui dentro. No caso é o 101 e o 103. Então, esses caras são números primos, beleza? Agora, essa outra pergunta aqui, ó. Ele deu um exemplo para você. O número 10 pode ser escrito como a soma de dois números primos. 5 mais 5 ou 7 mais 3, beleza? Agora ele pergunta assim, ó. De quantas maneiras eu posso expressar o número 25 como a soma de dois números primos? Pessoal, a resposta disso daqui é uma única maneira, ó. O 25 só pode ser 3 é número primo e o 2 é número primo também, tá vendo? E um detalhe aqui, ó, que eu esqueci de falar. O 2, ele é o único número primo que é par. E também não vai confundir que número primo são aqueles que são ímpar, não é, ó. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, 3, 5, 7, o próximo ímpar seria o 9. Ele não está aqui, tá? Então você vai guardar essa sequência aqui para todo e sempre. Hoje tivemos a participação dos meus galos aí, né? É 10h20 da manhã que eu estou gravando esse vídeo, tudo bem? Valeu, pessoal!